O gênio Descartes, o homem que criou o sistema de coordenadas. Então vamos entender quem foi Descartes. Então o seu nome é René Descartes e basicamente ele foi conhecido primeiramente na filosofia, ou seja, ele foi o pai da filosofia moderna, ou seja, ele criou a filosofia moderna, o conceito que é a filosofia moderna. Então ele foi mais conhecido pela sua obra principal, né, que é Discurso sobre Método e Meditações. Mas a gente vai falar sobre sua outra vertente, que foi como matemático. Então ele também foi conhecido como o pai da matemática moderna. Ele basicamente criou a junção de duas áreas que foi dada pelo sistema de coordenadas cartesianas. Basicamente tinha geometria e tinha álgebra como duas coisas diferentes. Você tem a geometria, que era uma coisa mais construtiva, e você não resolvia muitas equações ali, não existiam equações para geometria. Era uma coisa com régua, compasso e essas ideias mais práticas assim, criar coisas. Já a álgebra é uma coisa mais abstrata, era uma coisa mais de equação, mexer com matemática numérica assim, matemática como equação. Então, o que é que René Descartes ele fez? Então, vamos lá. Então, das figuras das equações. Então, na geometria, por exemplo, se você tem uma circunferência, como é que a gente se refere a essa circunferência? A gente consegue entender o desenho, mas como era para os geômetras, né? Basicamente, a circunferência ela vai ser o lugar geométrico dos pontos cuja distância a um ponto fixado, que é o centro, é sempre constante. Basicamente, você tem aí o seu conjunto de pontos, você tem o centro e do centro a qualquer ponto dessa borda amarela, você tem o que a gente chama de raio. Ou seja, basicamente você pega um ponto aí na circunferência e traça até o centro, essa distância vai ser r. Independente do ponto que você pegue, ele vai ser sempre constante igual a r. Então basicamente essa é a ideia da geometria. Como que a partir do sistema de coordenadas cartesiano, a gente vai conseguir construir essa ideia geométrica, que é essa ideia da circunferência. Veja que essa equação aqui, ela vai conseguir trazer todo esse contexto, todas essas definições da geometria por equações analíticas, equações algébricas. Então essa foi a grande contribuição de René Descartes. A partir da ideia geométrica a gente consegue criar expressões mais analíticas, mas que também satisfaz os conceitos e definições que a gente já tinha construído na geometria. Então ele revolucionou toda uma era, né? Basicamente, os princípios de cálculo, gráfico de função, as ideias que a gente entende hoje de cálculo foi graças a René Descartes também. Então, como é o sistema de coordenadas cartesianas? Você tem o que a gente chama de eixo X, ou eixo das abscissas. A gente tem o eixo Y, ou eixo das ordenadas. O ponto de encontro que a gente vai ter entre esses eixos é a origem, que é o zero aí. Tá. Basicamente, pensa o seguinte, você tem um plano e você quer especificar um lugar específico desse plano. E basicamente isso vai servir o sistema de coordenadas cartesianos. Ou seja, dado um lugar no plano, a gente vai conseguir criar um par de números que representa aquele lugar exato no espaço. Então, imagina que eu quero achar qual é aquele lugar daquele ponto em branco ali. Basicamente, eu vou traçar para o meu eixo X como uma reta perpendicular ao eixo X, faço a mesma coisa para o eixo Y, ou seja, eu vou projetar ali uma reta perpendicular ao meu eixo Y e vou encontrar um par de números, que vai ser de maneira ordenada XY. Então esse par representa o lugar exato do nosso ponto ali. Então, de maneira numérica, digamos que a gente queira achar esse ponto aqui. Então a gente tem duas unidades para a direita e a gente projeta no eixo X, e uma unidade para cima, a gente projeta no eixo Y. Então, esse ponto é dado de maneira ordenada por XY, ou seja, é o ponto 2, 1. Veja que se a gente inverte esses pontos, a gente troca de lugar, ou seja, esses pontos são diferentes. Ou seja, o ponto 2, 1 é diferente do ponto 1, 2. Por isso que a gente chama de par ordenado, porque essa mudança de pontos, ela tem uma ordem, ou seja, primeiro X e depois Y. Então, veja que também muda o lugar. Então, quando você informa dois números em ordem, a gente acha um lugar no plano. Basicamente, essa foi a sacada de Descartes. Então, qualquer mapa hoje em dia, ele tem essa referência. Então, vamos dar um exemplo que é o
Mapa mundi. O mapa mundi, a gente tem o mapa do mundo e a gente tem dois eixos, a linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich. Então, se a gente olhar no eixo X, a gente tem o que a gente chama de latitude. No eixo Y, a gente tem o que a gente chama de longitude. Então, X, latitude, Y, longitude. E aí a gente consegue construir mapas a partir disso. Ou seja, qualquer região do mundo, se você fixar um ponto ali, você vai ter as coordenadas daquele ponto. Basicamente, essa ideia revolucionou o que a gente tem como cartografia, como uma coisa mais moderna, né? Mais computação visual, ou seja, visão computacional. A gente consegue criar inúmeras coisas com a ideia que esse cara fez, que é a criação de coordenadas. E aí, gostou ou não gostou? René Descartes foi um dos grandes nomes da matemática, sem dúvida.